Boa noite, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, para meditarmos na Palavra de Deus. Você sabia que, já tenho falado em outros vídeos, você já sabia que não existe pastor que não é pastor, existe obreiro que não é obreiro, existe evangélico, joio, que não é evangélico, mas também existe missionário que não é missionário. Eu vou dar um exemplo de um missionário que não é missionário. Está cheio de missionários que não são missionários. Até recebem ajuda das igrejas, mas não são missionários. Tem muito caso, se eu for contar aqui os casos que eu já passei, roda de pastores que eu já presenciei, coisas assim absurdas, mas eu quero dizer isso não é para, vou desanimar, nada disso. Jesus mesmo falou, eles verão joio e lobo no meio das ovelhas. Então isso é para nós ficarmos o quê? Alertas. Entendemos que temos que olhar somente para Cristo, não para A nem B. Bom, eu estive numa roda de pastores aí, conhecido, porque a gente acaba, isso em Portugal. Entendeu, irmãos? Tem cada uma que você não acredita. Tinha um pastor, eu não vou dar o nome aqui por ética, porque algumas pessoas conhecem ele. Mas eu vou falar assim, quem sabe sabe. Quem não sabe, só aprenda que existe pastores assim. Esse pastor, sempre quando vinha um pastor do Brasil, eles já vinham conversando na internet ou no telefone e tal. Ele chegava na igreja lá no Brasil e falava assim, nós vamos para abrir igreja em Portugal. Exemplo, eu vou para Portugal, vou abrir uma igreja em Portugal. O que esse pastor fazia? Ele fazia essa ligação com ele, essa coligação. Chegava na igreja, eles colocavam uma placa da igreja do Brasil, na frente da igreja, tirava a placa da igreja que tinha, e colocava uma placa da igreja do Brasil e tirava foto lá tal, e mostrava eles viajando pela Europa, eles faziam um tour, e esse pastor aí adorava esses tours porque ele ganhava em cima desses pastores que vinham do Brasil. E esse pastor e tal, tirou muita foto, voltava para o Brasil e falava para os irmãos da igreja, irmão, tá vendo, já abrimos uma igreja em Portugal, glória a Deus, aleluia. Só que em Portugal, eu estava lá, esse pastor da igreja de Portugal tirava a placa e voltava a ser a igreja dele normal. Chegava um outro pastor, ele tinha conversado, ia lá na igreja, pregava na igreja à noite e fazia essa coligação também, outra igreja, outro ministério. Entendeu? Dizendo, nós queremos levar para o Brasil, que nós estamos abrindo igreja em Portugal, tal, e ele botava outra placa lá e tirava a foto, e os homens iam embora para o Brasil, levar para o povo lá, para o povo achar que eles têm igreja em Portugal, e esse pastor tirava a placa, e assim, eu acho que ele fez ligação com os 3 ou 4 igrejas no Brasil. Isso você vê o nível de alguns, que eu sempre digo que não são pastores, com todas as letras, não tem nada a ver de líder evangélico, nada. Esse pastor até pregava bem, mas faltava muita coisa, principalmente ter a natureza de Cristo nele, sentimento de Cristo, mente de Cristo. Irmão, são poucos. A Bíblia mesmo fala disso, pouco, apertado o caminho, pouco são que encontram. As pessoas ficam achando que tem milhões de pastores, não tem não, tem muito lobo, dono de igreja. Agora, tem aqueles também que se diz missionário. Quer ver uma coisa? Tem um pastor, esse eu vou dar um nome. Cunhado do Edir Macedo, o R.R. Soares, que eu falo que é o R.R. Soares, que ele nunca se intitulou pastor, ele diz que ele é missionário. Se você olhar assim, isso é humilde, né? O cara não quer ser pastor, mas também não se intitula bispo nem apóstolo, o cara é missionário. O cara é humilde, sim. Mas é o tipo de missionário que nunca fez missão. Tá cheio de missão. Você já viu um missionário que nunca fez missão? É esse R.R. Soares. Entendeu? Mas você vê que ele não está atrás mesmo de título. O pessoal chama ele de missionário e ele segue sendo missionário. E eu acho isso muito bom, porque só que é óbvio que ele deveria ser outra coisa, menos missionário, porque ele nunca fez missão na vida. Deve ter evangelizado a casa dele, creio, né? Não sei. Fez missão pro vizinho. A missão mesmo de outro país, eu não acredito e nunca soube que ele tenha feito. Eu gostei que ele desse testemunho onde ele fez missão, porque missionário. Bom,
Também numa igreja onde eu congreguei no Brasil, em São Paulo, o ministério mandou 2 filhos do pastor, mais um outro menino, para os Estados Unidos. E lá, pasmem, eles sendo solteiros, como não iam ser, presta atenção, eles não eram nem obreiros, eles eram filhos do pastor, foram para os Estados Unidos e voltaram com o título de pastor. Título, não vou dizer qual é o ministério, mas isso aconteceu. Eu fiquei, pasmo, fiquei assim, como é que pode? Os moleques nem casaram, porque obviamente fala assim, para ser pastor, primeiro tem que ter chamada. Se eles têm chamado ou não, não sei, não conheço a vida deles. Agora, segundo, tem que ser casado. Aí você fala assim, mas por que não pode ser o pastor jovem? Aí você vai pegar um casal, um jovem, sem ser casado, vai dar conselho para um casal. Se o cara nem experiência de casado ele tem, pode? Não. No ministério, pelo menos que eu saiba, na Assembleia de Deus não pode. E eles são da Assembleia de Deus. Eu não sei como é que abrir essa exceção, mas consagrar esses jovens a pastores. Só que o pior aconteceu depois. Um deles foi para os Estados Unidos, ficou lá. O pastor da igreja, todo ano, final de ano, fazia um evento de missões e trazia um missionário de fora. Sim, pessoas que estão lá fora, né, no campo e tal, trazia. O filho dele, um ano lá nos Estados Unidos, ele trouxe o filho para ser o missionário do ano. Que experiência esse jovem teve nos Estados Unidos. E trouxe ele na cara de pau para ser o missionário do ano. Eu nem fui nesse culto. Quando eu fiquei sabendo, eu nem venho. Eu não vou perder meu tempo. Absurdo. Agora, o pior aconteceu. Ele tentou voltar para os Estados Unidos, foi deportado. Não deixaram entrar. Que coisa! Por que será? Se é missionário de Deus, se Deus está mandando, quem é que vai impedir a entrada? Mas impediram, mandaram ele de volta. Eu não sei que fim ele deu, não sei se está na igreja do pastor, se está em outro lugar, não sei. Eu sei que esses jovens filhos dos pastores aí, de pastores renomados ou pastores bem-sucedidos, né, na igreja, os filhos deles querem sempre ir para a Europa ou para os Estados Unidos. Eu não vejo nenhum, o filho do pastor está na África, o filho do pastor tal está lá no Ocidente, está lá, sei lá, Suriname, ou nas Filipinas. Ninguém vai para esses países. Agora, você pode ver, tem uns aí que um tá nos Estados Unidos, o outro está aqui na Inglaterra, o outro está na Alemanha, o outro está na Itália, filhos de pastores. Nunca vão para países onde realmente o evangelho necessita ser pregado e que não tem missionário. Então é esse o nível de pastores que vem para fora. Teve um que foi pior, eu não vou contar aqui, são muitas aberrações. Teve um que estava com a gente lá dentro do carro, o cara era desse tamanho, glutão e cachaceiro. Sim, do mesmo ministério que eu faço parte no Brasil. Eu mandei uma e-mail lá para o pastor lá da igreja, relatando tudo isso. Não sei que fim deu. Entendeu? Mas para você ver o nível das pessoas que vêm para... As pessoas vêm para fora, muda. A mente muda, a cabeça muda, eu não sei, as pessoas mudam. E o ministério não vigia. É um ministério realmente que não acorda para a vida, não sabe quem manda, se eles vêm por conta própria, eu não sei. Só sei que é dessa forma que acontece aqui fora. E as pessoas acham que, entendo, por tanta experiência, eu acho que eu vou sentar numa igreja onde realmente o pastor eu sei e vejo que o pastor não tem chamada de Deus. Irmãos, quem tem chamada, o Espírito Santo fala contigo. Eu fui numa igreja onde Deus falou comigo, isso lá nos Estados Unidos, quando eu estava nos Estados Unidos em 2001. Eu não fui lá para passear, nem fui lá para curtir, não. Fui lá para fazer a obra de Deus e fiz a obra de Deus. Foi na época da bomba lá, das Torres Gêmeas. Eu estava lá, entende? Eu vi cada aberração, cada pastor, um monte de pastor desviado. Você não tem ideia como essas pessoas... Aqui mesmo em Londres, está cheio de pastores aqui ilegais. Então aí um fazendo obra de pedreiro mesmo, o pedreiro,
o outro fazendo delivery, tudo ilegal, outros desviados, tudo por aí. Eu fico pensando, Deus chamou esses homens? Não, só tem título de pastor. Porque quem Deus chama, Ele capacita, Deus não deixa fugir. Quem é dele, quem não é, não é. Pode até voltar para Cristo, ou servo de Deus, mas nunca com título de pastor. Infelizmente está dessa forma. Vamos nos alertar, irmão, vamos estar abrindo os nossos olhos, vamos estar orando por esses homens, vamos orar para Deus capacitar mais gente, mais pessoas realmente que têm chamada de Deus. A chamada de Deus é importante, irmão, não a chamada do homem. O homem coloca por causa da posição, às vezes, social da pessoa, e não porque tem chamada de Deus. Precisamos olhar para Cristo, é o Senhor que chama e Ele que capacita. Amém? Essa palavra Deus pode te abençoar nesta noite, grandemente, em nome do nosso maravilhoso Senhor Jesus Cristo.